Bom, pessoal, vamos lá. O que é Bitcoin? Muitas pessoas aí querem entender mais sobre a cripto, entender o que é. Enfim, vamos lá, vamos esclarecer as dúvidas aí do povo, então, do que é um Bitcoin. Basicamente, Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada do mundo, tá? Então, quando a gente ouve falar em moeda digital, Bitcoin aí foi quem trouxe o termo às ruas, digamos assim. Foi a primeira cripto, a primeira moeda digital aí a ser lançada de maneira descentralizada. Ou seja, não existem governos, pessoas com poder regulatório atrás da cripto, certo? Ela surgiu em 2008 durante a crise de subprime, né? Foi criada por um cara chamado aí de Satoshi Nakamoto. Na verdade, ninguém sabe se é um cara ou se é um grupo de pessoas, ou enfim, é um criador anônimo, tá? E ele criou justamente, né, para tentar fugir, né, do sistema financeiro tradicional. Ela foi criada para ser uma moeda 100% digital, que não é emitida por nenhum banco, ou seja, não tem nenhum órgão regulatório por trás da cripto, certo? E como que funciona essa moeda? Por ser uma moeda eletrônica, ela é escassa, são apenas 21 milhões de unidades, ou seja, serão apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin, né? Cada unidade ela pode ser fracionada em até 8 casas decimais, tá? Ou seja, após o número de Bitcoin, a gente tem o chamado Satoshi. Ou seja, se você não conseguir comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar Satoshis, acumulando até chegar na quantidade de Bitcoin, tá? Como se fossem os centavos do real. Algo nesse sentido, tá bom? Ela funciona através do meio P2P, né? Que nada mais é do que uma transação ponto a ponto, ou seja, de pessoa para pessoa, tá? Ou seja, se eu quiser enviar para o meu vizinho, eu consigo enviar. Se o meu vizinho quiser enviar para o pai dele, para a mãe dele, né? E assim vice-versa. Ou seja, não depende de ninguém para estar em cima ali daquela transação, validando a transação, regulando se eu posso ou não enviar essa transação, como no meio bancário tradicional hoje, né? Que a gente tem, por exemplo, o Pix, onde quem define se ele vai ser enviado ou não para determinado destinatário é a Receita Federal, né? Então a gente não tem esse órgão regulatório por trás do Bitcoin, tá? Se eu definir que eu quero mandar para o meu vizinho, eu vou pegar lá a chave pública dele, vou encaminhar o valor em Bitcoin para ele e ele irá receber esse valor integralmente aí, eu pagando apenas a taxa de movimentação, tá? Ela é criada a partir de um processo chamado de mineração, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é esse processo de mineração. E ela funciona através de uma rede chamada blockchain. Putz, grila. Mas o que seria esse negócio aí de mineração, blockchain? Primeiro de tudo, vamos entender o que é a blockchain. Bom, blockchain nada mais é, pessoal, que uma corrente de informações. Tá? Daí que se vem o nome. Se tu for traduzir blockchain, tu vai entender que seria uma corrente. Tá? Blockchain é corrente em português, algo assim. Tá? Então, qual que é o sentido? Para que serve? Né? É uma corrente de blocos de informação, né? Como por exemplo, essas informações podem ser os dados do usuário, né? Como chaves públicas, chaves privadas. Né? Chaves públicas seriam as carteiras, as informações das transações foram enviadas, recebidos e tudo mais. E as chaves privadas são a nossa assinatura, né? A chave ali que a gente utiliza para autenticar a movimentação, né? Para validar aquela transação de uma pessoa para outra. Um exemplo, para mim transferir para o meu vizinho, eu preciso ter a carteira dele, a chave pública, e eu preciso assinar essa transação com a minha chave privada, tá? Senão não acontece, tá bom? A cada 10 minutos um novo bloco, né, é criado, formando assim um elo entre uma corrente ou outra. Ou seja, quando eu faço uma transação e ela está dentro de um bloco, ela vai ser validada a partir do momento que que o outro bloco está sendo formado. Tá? Então, digamos que se esse bloco se concretizou e o novo está sendo criado, cria-se como se fosse um elo. Ou seja, fechando assim a corrente. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó, aqui a gente tem elos de corrente. Então, dentro de um elo existem diversas transações sendo feitas, diversos nós. Cada nó desse daqui seria nomeado como pessoa, né? Então, imagine que uma pessoa está transferindo para outra, enfim.
formando assim um elo, né? Então a cada 10 minutos um elo novo é formado, né? E a partir do momento que é formado, as informações daqui elas vão ter que ser validadas no próximo elo da corrente, senão é invalidado, tá, pessoal? Formando assim uma espécie de DNA do código, ou seja, esses blocos que são criados, eles são formados com um código criptografado, né? É conhecido como hash, o hash do Bitcoin. Ele é formado com um código genético, é como se fosse um DNA humano, sabe? Ele é único, ou seja, se esse elo da corrente foi fechado, esse daqui só vai fechar se as informações que estiverem no bloco anterior baterem com as informações que estão sendo formadas no próximo bloco. Ou seja, esses dados eles não podem ser manipulados, ou seja, a segurança contra fraudes ela é muito, digamos assim, surreal. Até hoje, pelo menos desde a criação lá de 2008 até hoje, ninguém conseguiu quebrar a segurança da blockchain, né? Então, de certa forma, é sensacional, funciona muito bem e é por isso que ele tem tanto valor, né? Tem tanto valor agregado. Tá. Mas e como é que funciona? Quem que valida? E como é que funciona esse negócio aí? Tá. Para a blockchain funcionar, tem que ter um poder computacional. Tem que ter máquinas aí conectadas à rede. E é aí que entra a mineração, tá, pessoal? Então o que seria uma mineração? Nada mais é do que um sistema de recompensas, como eu já falei. Ela é movida por máquinas, né, conectadas a essa rede blockchain, onde essas máquinas elas têm a missão de fazer cálculos matemáticos, né, que vão validar assim as transações dentro da rede blockchain, né? Então são diversas placas mães aí, sistemas criados para fazer mineração, né? Mineração que estão conectados aí à rede blockchain para estar validando, né? Essas máquinas elas têm o poder de estar fazendo cálculos matemáticos aí, e esses cálculos eles vão fechando aqueles elos das correntes, lembra que a gente falou lá? Então é uma coisa ligada à outra, tá? Vocês vão entender mais a fundo aí como é que funciona logo, beleza? Então vamos lá. A primeira máquina que conseguir resolver o processo matemático pelo sistema Proof of Work dentro do período de 10 minutos recebe 6,25 bitcoins de recompensa. Então o que seria isso? Seria uma recompensa por bloco minerado, tá? É por isso que hoje o poder computacional para minerar um Bitcoin está tão alto, porque como que funciona a recompensa? A primeira máquina que conseguir resolver o processo matemático vai receber 6,25. Então é uma disputa, né? É uma disputa entre mineradores para ver quem consegue realizar aquele cálculo matemático mais rápido. E como que a gente realiza o cálculo matemático mais rápido? Com mais poder computacional, né? Então se eu pegar, por exemplo, aqui deixa eu ver, eu acho que é isso aqui. Ó, se eu mostrar aqui para vocês vão ver que existem indústrias aí, usinas, né? Se eu lançar aqui no Google, por exemplo, mineração do Bitcoin, ó, vamos pegar uma foto aqui para vocês verem. Cadê as imagens? Me dê imagens! Olha só, olha isso, meu Deus. Existem centenas e milhares de mineradores de Bitcoin. Tu pega, por exemplo, um lugar como esse aqui. Olha o poder computacional que um local como esse possui, gente. Vamos abrir a imagem, uma nova guia para vocês verem. Putz, uma imagem bem bugada. Enfim, pessoal, vocês estão tendo uma noção mais ou menos do poder computacional que essas máquinas têm para fazer a mineração de um Bitcoin, né? Olha essa aqui, ó. Olha isso, cara. Quanta máquina, quanta placa de vídeo conectada aí para estar fazendo essa solução de cálculos matemáticos, tá? Existe essa taxa que eles recebem e existe também a taxa da transação. Então sempre que é efetuado uma transação, um exemplo, eu estou enviando Bitcoin para o meu vizinho, eu aceito pagar uma pequena taxa, uma fraçãozinha, e essa taxa ela é convertida aí aos mineradores que estão validando também essas transações. Então existem esses dois tipos de taxa, que é a taxa pela mineração de cada bloco, né? Então quem conseguir solucionar aquele bloco vai receber 6,25 bitcoins, e também tem a taxinha ali que as pessoas aceitam pagar quando vão transacionar o Bitcoin, tá? E esses 6,25 bitcoins de recompensa, a cada 4 anos ele é diminuído pela metade, tá, pessoal? Então, ó, de 2020 a 2024 serão 6,25 bitcoins pagos a cada bloco minerado. E de 2024 a 2028 a gente vai reduzir na metade isso. Então serão 3,12 alguma coisa,
tá? É aí que surge um fenômeno chamado como halving do Bitcoin. É porque cada vez que isso acontece, o ativo se torna mais escasso, ou seja, são menos Bitcoins sendo jogados ao mercado, e esse ativo, só dele ter já esse número de investidores, ele se torna mais valioso, porque, digamos assim, ele para de ser produzido. É como se a gente fosse imaginar. Vamos comparar ao real, ao dólar. A gente tem lá a inflação do dinheiro, por quê? Porque eles vão lá, apertam um botãozinho e criam novos reais, novos dólares. Né? No Bitcoin não, a gente tem um valor determinado que a cada 10 minutos 6,25 Bitcoins são criados. Só que a cada 4 anos isso vai sendo reduzido. Né? Então isso torna o ativo mais valioso, mais escasso, certo? Então o que seria o halving do Bitcoin? Seria isso, pessoal, é deixar o ativo mais escasso. Então eu vou mostrar para vocês desde 2008 até agora como que funciona, como é que está funcionando esse negócio de halving, tá? Então aqui, ó, o primeiro halving, né, ele aconteceu em 2012. Então, se a gente fosse analisar aqui, ó, olha, bom, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Então, ó, iniciamos aqui Bitcoin em 2010, tem os dados, né? Tá, foi até 2013, 14. Então aqui aconteceu o primeiro halving. Então vocês podem ver que essa curva aqui ela vai crescendo. Ó, conforme vai diminuindo a quantidade de bitcoins a serem criados, o valor tende a crescer. Tá? É por isso que vai ser normal daqui a uns anos a gente ver Bitcoin a 1 milhão. Tá? Então se por exemplo o ativo não perder seus fundamentos, as pessoas não desacreditarem do ativo, continuarem acreditando, porque por sinal é um ativo excelente para fugir do leão, né? Ou seja, eu acredito muito nesse ativo justamente por isso, que muitas pessoas vão estar aderindo ao Bitcoin justamente para fugir da inflação que a gente tem no real, para fugir dos impostos e tudo mais que a gente tem aí predeterminado nos governos, né? Então ele é um ativo que foi criado para derrubar o Estado. Tá? Já vamos ser bem claros. Ele é contra o Estado. Quem investe em Bitcoin geralmente é anarcocapitalista. Tá? Então, se a pessoa comprar Bitcoin agora só de comprar e segurar, guardar, ela vai ter uma valorização do seu ativo aí comparado à moeda que a gente tem hoje, porque a nossa moeda ela é inflacionária e o Bitcoin ele vai se tornar deflacionário aí com o tempo. Né? Então, se a gente pegar aqui os halvings, vocês vão estar analisando os períodos. E quando acontece o halving, dá aquele boom na moeda. Então, tá próximo de acontecer o halving, boom na moeda. Então, a gente está vivendo esse momento aqui agora. Ó, quando fizeram esse print, ele estava em 41.093. Ou seja, olha só, eles conseguiram identificar o fundo do Bitcoin que a gente atingiu aqui, ó, que foi próximo aos 15 mil e alguma coisa, 15, 16 mil dólares. Então, assim, aonde que ele está projetando o próximo halving? Lá em 220 mil dólares, tá? Então, isso daria pra gente uma subida de nada mais, nada menos que 1.200%. Então, o ativo ele tende a se valorizar apenas por existir. Apenas pelo simples fato de ele funcionar dessa maneira, ele vai se valorizar comparado à nossa moeda ou à moeda americana, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Não tem muito segredo por trás do ativo, é algo que foi criado aí para revolucionar o sistema monetário, né? E com certeza quem aderir, quem entrar para esse mundo vai fazer muita grana se comparado, né, a real, dólar, ativos inflacionários, tá? Justamente pelo ativo ser deflacionário, ele vai se tornar deflacionário. Em 1140 não vai mais existir criação de novos bitcoins, né? Então quem tiver um Bitcoin inteiro aí com certeza vai estar com um valor em real, dólar aí a muito alto, né? Quase incomprável, né? Porque ele vai ganhar muito valor. Obviamente a gente não vai viver todo esse tempo para ver qual vai ser o preço em 2140, mas enfim, nossos netos, tataranetos, não sei, eles vão com certeza utilizar muito desse ativo
Então é por isso que a gente compra e usa dele para agregar valor no nosso capital, para ganhar capital e para a gente poder ter liberdade financeira. Tá, pessoal? Eu espero que todos tenham entendido, tá? Não tem muito segredo. É isso, Bitcoin ele é uma moeda que veio para revolucionar, né, o sistema monetário, tá? Bom, agora a gente vai para a próxima aula, que eu vou falar para vocês sobre o Ethereum, sobre o sistema Proof of Stake.